Saudações quixaraenses. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nós temos hoje um momento que vamos apresentar a revista Quixará, que é a revista do programa de pós-graduação interdisciplinar em História e Letras, o PPGIL da FECLESC UES, da UES em Quixadá. Esta revista que nós vamos apresentar agora tem, neste momento, a representação da editora-chefe. Eu vou me autodescrever, com as mesmas cores da Quixará. Antes de falar um pouco sobre mim, é preciso, neste momento, fazer uma ligação dessas cores com a encantaria sagrada. Então, as cores da Quixará, que são vermelho e branco, eu levo comigo na forma de uma blusa, também com listras, que são listras vermelhas no fundo branco, mostrando a questão das pinturas corporais que são tão importantes para os nossos indígenas. Esses em específico são os quixarás, são tapuias quixarás da região de Quixadá, onde a FECLESC está ancorada com o seu programa de pós-graduação. Primeiramente, antes de fazer a minha autodescrição, é importante fazer um parênteses aqui para agradecer. Agradecer a Encantaria Sagrada por todas as benesses, todos os bens, todas as graças que ela traz para nós, em formas de momentos como este, em que estamos dividindo um pouco da nossa caminhada na revista Quixará. E agradecer a Edvander Pires, o nosso podcaster aqui neste projeto, no projeto Cocriando. Voltando os olhos para a minha pessoa, eu sou Ilis Rabelo Câmara, sou editora-chefe da revista Quixará, uma mulher de mais ou menos 1,56 m de altura, de compleição dita normal, entre aspas, nem gorda nem magra, tenho 53 anos, estou levando como roupa o que já falei, que é a blusa vermelha com branco, listras vermelhas em cima de um fundo branco, uma manga ausente, no caso, né? Camiseta sem mangas, óculos de pernas brancas e armadura central vinho. Também levo no meu rosto cores da Quixará, porque eu tenho um batom bastante acentuado na cor vermelha. Passando adiante, vamos mostrar então para vocês a logomarca da revista Quixará. Como eu falei, a revista Quixará tem a sua nascente bebendo das origens indígenas, especificamente dos quixarás tapuias, que são um dos povos que gestou naquele ambiente de Quixadá, de Quixeramobim, a sua morada. Portanto, Quixará foi uma sugestão de um egresso do PPGIL, professor Valdevino, que foi um brilhante aprendente conosco, e, acatando a sua sugestão, Quixará foi então incorporado como sendo o título, o nome deste periódico. Ele leva esse K maiúsculo com as listras corporais, num fundo branco,
o K destacando com as listras vermelhas. Quixará, bem centralizado, sem precisar da palavra revista, porque já vai estar no próprio desenho. E, claro, também no layout, em que este símbolo, esta logomarca estiver inserida. Tanto em cima como embaixo, nós temos vislumbres da arte indígena. Nós temos como se fosse um desenho de setas, bem estilizado, mostrando em destaque, dentado, esta logomarca de forma muito apelativa e no bom sentido da palavra, chamando a atenção do leitor, chamando a atenção de quem está vendo para a centralização do nome Quixará. A nossa revista, ela conta com uma comissão editorial bastante robusta. Tem a mim à frente, professora doutora Ilis Rabelo Câmara. Estou como professora visitante no programa de pós-graduação interdisciplinar em História e Letras, o já chamado PPGIL. Temos também colegas que estão conosco como editoras adjuntas, doutora Fátima Maria Leitão Araújo, doutora Isaíde Bandeira da Silva, doutora Maria do Socorro Pinheiro e a doutora Vânia Maria Ferreira Vasconcelos. Como secretário executivo, temos Francisco Anderson Carvalho da Silva e como diagramadora e customizadora, Dione Mesquita Gomes. Colaboradores externos que estão conosco desde muito antes desta parceria com a revista estão o mestre Francisco Edvander Pires Santos, que também é o streamer que capitaneia este projeto, o projeto Cocriando, ele pertence à Universidade Federal do Ceará, é bibliotecário na UFC, e temos o mestre, que já está quase se doutorando agora, Frederico de Lima Silva, da UFPB. São parceiros de longa data e estão conosco há muitos anos em outros projetos e também neste. Temos então a parceria do canal Cocriando na Podosfera, que é exatamente este projeto que anfitriona tanto este podcast como os outros que virão também na mesma linha da revista Quixará, que é capitaneada, que é norteada, essa esfera e esta seara, pelo Edvander Pires, e temos a revista literalmente também como parceira, que é do grupo de pesquisa LIGEPSE da UFPB, no caso, representada por Frederico de Lima Silva. Como conselho científico, nós temos vários e várias colegas, tanto daqui do Brasil como de fora, que prontamente atenderam ao nosso convite e estão conosco também nesta jornada junto a Quixará. Doutor Carlos Sanz Mingo, de Cardiff University, do País de Gales. Doutor Carlos Magno Gomes, da Universidade Federal de Sergipe. Doutor Julio Riegues, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Doutora Ana Paula Cabreira, da Universidade Federal de Santa Maria. Doutora Isabel Cabañas, da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Doutora Luciana Borges, da Universidade Federal de Catalão. Doutora Cristina Mourão Figueroa, da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Doutora Ana Paula Rabelo, da Universidade da Integração Nacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Doutora Gladys Lissabe, da Universidade de Cuyo, Argentina. Doutora Lia Machado Fiuza Fialho, colega nossa da Universidade Estadual do Ceará. Doutor Felipe Aliaga, da Universidade de Santo Tomás, Colômbia. Doutora Rosana Letícia Pugina, da Universidade Estadual de São Paulo. Doutor Maj El-Jebali, de Aswan University, Egito. Doutora Carmen Villarino
Pardo, da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Doutora Luciana Bessa, da Universidade Federal do Cariri, aqui no Ceará. Doutor Fernando Alonso Romero, da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Doutor Tácito Rolim, da Universidade Estadual do Ceará. Doutora Susana Jiménez, da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Doutor Cícero Miranda, da Universidade Federal do Ceará, e doutora Laura Lojo, da Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Percebe-se claramente que temos uma vinculação muito grande com a Espanha. Por quê? Porque eu também sou espanhola. Eu sou brasileira e espanhola, e todo o meu estrito senso foi feito em Santiago de Compostela, onde eu tenho muitas parcerias e onde eu conheci muitas pessoas, inclusive algumas que figuram aqui ativamente como nosso conselho científico. Em termos de publicações, como funcionamos na Quixará? Como o nosso mestrado é interdisciplinar, nós interligamos 3 áreas: letras, pedagogia e história. E letras, nesse caso, é português, inglês, espanhol, francês, são várias línguas que nós aceitamos em termos de trabalho e em termos de vinculação com as outras áreas também. Qual o nosso escopo? Principalmente cultura, memória e linguagens. O nosso foco é trino. Primeiro, em memórias e historicidade. Segundo, em gênero, raças e identidades. E o terceiro, em ensino e linguagens. Portanto, são 3 sub-áreas dessa área maior que engloba a interdisciplinaridade entre letras, pedagogia e história. A princípio, a nossa revista era quadrimestral, mas seguindo orientações da CAPES, seguindo orientações do CNPq, inclusive e principalmente do portal de periódicos da UES, que é quem nos passa todas as demandas e nos faz as solicitações de mudanças quando necessárias, ela sai da condição de quadrimestral exatamente agora, para se tornar uma revista de fluxo contínuo, ou seja, abrimos uma publicação anual e ao passo que as publicações forem sendo feitas, elas vão sendo publicizadas no próprio site da revista e nas nossas redes sociais. Amiudando um pouco mais essa informação, se a autora ou o autor submete um trabalho, esse trabalho é direcionado, após a triagem inicial, para pareceristas, que vão dar o seu parecer, se positivo ou se negativo, se necessita de algum tipo de intervenção do autor ou autora, fazem-se essas correções, essas edições, e o processo continua. Como? O trabalho volta para nós fazemos, após toda essa edição que pode ser necessária, fazemos a publicação de forma subsequente, ou seja, o trabalho é submetido, ele é enviado para pareceristas, ele recebe 2 pareceres ou 3, se um dos 2 for dúbio, ou se por acaso a autoria necessitar, nós temos como fazer isso, temos condição de ter um terceiro parecer, e em vista desse parecer, se o trabalho estiver bem, ele já automaticamente é publicado. Se necessitar de alguma retificação, ele é retificado dentro de um prazo e, ao fim desse prazo, estando de acordo com o que foi apontado pelos pareceristas, é publicado de forma a seguir um fluxo contínuo de publicações. Com quais produtos nós trabalhamos? Com 7. Nós temos produtos que são convencionais, que são já bastante consagrados nos periódicos, mas temos alguns que são inovadores. Quais são os que são comuns? Artigos, ensaios, resenhas. Alguns trabalhos também, em forma de entrevistas, são aceitos em algumas revistas,
Mas aqui, além de artigos, ensaios e resenhas, temos as entrevistas, os relatos de experiência, os obituários e os panegíricos. Em outras palavras, a revista Quixará é uma revista bastante inovadora, que dá vez e voz, com lugar de fala, para pessoas que queiram se expressar academicamente por artigos, ensaios, resenhas, relatos de experiência, entrevistas, obituários e panegíricos. Em vários idiomas, em português, inglês, espanhol, francês, galego, que é a língua de Santiago de Compostela, porque ali é Galiza, Espanha, e, logicamente, línguas indígenas. E aqui também há um diferencial nosso para com as outras revistas, inclusive nessa seara. Porque além das línguas convencionais, português, inglês, espanhol, francês, temos adicionalmente o galego, que é uma língua irmã do português. Até o século XIII era a mesma língua, galaico-português. Então o galego é bastante contemplado por nós também. E as línguas indígenas que dão o toque e dão a razão de ser da nossa revista. A autoria de artigos e ensaios tem que ser de doutores ou alguém que tenha como coautor participante um doutor ou uma doutora. Os demais produtos, por exemplo, relato de experiência, entrevista, obituário e panegírico, são bastante mais autorais. Então, eles prescindem da necessidade inexorável de se ter um doutor ou doutora assinando o trabalho. Então, aqui a gente abre um panorama de possibilidades para que pessoas que estejam ainda na graduação ou no começo da sua pós-graduação, quer lato sensu, quer estrito sensu, publicar. Porque em relato de experiência, em entrevistas, em obituários e em panegíricos, não se precisa de um doutor assinando o trabalho. Mas para artigos, ensaios, sim. Porque são trabalhos mais voltados para uma produção acadêmica mais massiva, com mais referências e menos autoria própria. Então, é menos o autor do trabalho e mais uma conversa com o mundo científico através daquele trabalho. Portanto, aí é necessário, para artigos e ensaios, que os autores sejam doutores, doutoras, ou que estejam na coautoria com autores que sejam doutores e doutoras. É impreterível atendermos a esse ponto que achamos que é chave, essa responsabilidade posta sobre os ombros de doutores para darem um arcabouço de confiabilidade ao trabalho. Temos de 20 a 30% dos trabalhos de cada número dedicados aos nossos aprendentes e aos nossos ensinantes da Universidade Estadual do Ceará, servidores incluídos. Então, aqui nós temos que ter muito cuidado com a questão da endogenia. Para evitar essa endogenia, nós temos o máximo de 30% de trabalhos da nossa instituição. Portanto, 80% do que produzimos em cada uma das nossas revistas, no caso, em cada número, tem autoria de pesquisadores externos à UES. De 70% a 80% deles e delas são externos à Universidade Estadual do Ceará. Temos, além do nosso site, no próprio portal de periódicos da UES, um perfil que é alimentado de forma constante, a depender dos nossos trabalhos e do que estamos fazendo naquele momento, um perfil na rede social Instagram ou Instagram. O nosso site, que é um site alimentado também de forma bastante recorrente, e está sempre atualizado com as notícias que nós estamos veiculando. O nosso volume 1, número 1, ou seja, em palavras outras, a nossa revista de debut veio ao mundo
No último dia do ano passado, no último dia de 2024, exatamente às 23 horas e 19 minutos do dia 31 de dezembro do ano de 2024. Contou de forma introdutória com um toré do povo Quixará Tapuia para abençoar a nossa caminhada, que começava naquele momento. Conta com 8 artigos, sendo um deles em espanhol, 3 relatos de experiência e 2 panegíricos, sendo um deles em língua francesa. Nós temos, então, a capa da revista Quixará, que normalmente segue o mesmo desenho. Num fundo entre laranja e amarelo, temos a letra K muito bem delimitada, como sendo pinturas corporais. É um K marcado por listras vermelhas que o perfazem. Em cima, nós temos o volume, abaixo dele, o número, e abaixo dessa informação, o mês e o ano. Abaixo do K, nós temos a logomarca da revista Quixará, e fechando o conjunto da capa, nós temos uma pena de cima para baixo, vermelha, e outra pena de baixo para cima, indicando aí um fechamento de egrégora de poder naquela revista. No primeiro volume e número, o que é que nós tivemos esmiuçadamente? Dentre os artigos que nós apresentamos na revista, o primeiro, um depoimento sócio-histórico litero-pornô, uma leitura do romance A Casa dos Budas Ditosos, de João Baldo Ribeiro. Este trabalho é de Rosana Letícia Pugina. Seguidamente, temos o artigo Leitura literária afrocentrada e educação antirracista no ensino fundamental 1. O caso de Amoras de Emicida. Esse trabalho é assinado por Jaelina de Almeida Silva e Marcelo Medeiros da Silva. Temos um trabalho em espanhol, Raimundinha Tremembé, a pioneira do ensino diferenciado indígena no Nordeste brasileiro. O título está em português, mas originalmente está em espanhol e o trabalho completamente em espanhol também. Assinado pela doutora Ise Maria Rabelo Câmara. Em seguida, como quarto artigo, nós temos, além da tragédia, Agência Feminina e Subversão da Jornada Heróica de Édipo Rei, de Sófocles. Quem assina o trabalho são 2 autores, Laura Lúcia Dias e Rafael Alberto Alves dos Santos. Saberes ancestrais e contação de histórias. A importância da oralidade na educação básica brasileira é o 5º trabalho, o 5º artigo, que tem como autoras Larissa da Silva Fernandes e Mauria Valdenha da Silva. Fechando os artigos, nós temos as normativas sobre o ensino de língua inglesa no Brasil e sua inaplicabilidade na prática, escrito por João Paulo Ferreira de Souza e João Alfredo Ramos Bezerra. 7º artigo, Rita Lee versus a censura ditatorial, a rainha do rock e o cenário artístico nacional, escrito por Gisele da Silva Souza e Ana Luísa Rios Martins. Terminando essa sessão, a trajetória resiliente de uma líder juvenil, gestora escolar e estudiosa cearense da etnia Canindé, que tem 2 autorias, Jaiane de Souza Rocha e a minha, Ilis Rabelo Câmara. Em seguida, temos uma sessão com relatos de experiência. Quais são? Primeiro, Semana de Metodologia e Produção Científica, motivações, fases e desafios de um evento acadêmico UFCiano, assinado por
Francisco Edvander Pires Santos e Joana Dark Páscoa Bezerra Fernandes. O segundo relato de experiência, o resgate historiográfico de vozes silenciadas na literatura cearense oitocentista de autoria feminina. Quem o escreveu? Carla Pereira de Castro. Por último, relato de experiência intitulado Experiências e Diálogos Interculturais e Interdisciplinares de um egípcio nos estudos de línguas portuguesa e espanhola. Dr. Madi Eljebali é quem assina esse trabalho. Finalizando o número 1 do volume 1 da revista Quixará, em sua edição de debut, temos 2 panegíricos. O que é que são panegíricos? São homenagens ou femenagens a pessoas ilustres ou desconhecidas do grande público, mas que a autora ou o autor do trabalho quer femenagear ou homenagear. Neste caso, Juliana Soares Lima femenageia uma professora sua, com o seguinte trabalho: As contribuições de Heloísa da Conceição Príncipe de Oliveira para o universo da comunicação científica. E Cristiane Lima da Silva femenageia uma escritora, em francês, embora o título aqui, para fins de leitura, esteja em português. Tal como o artigo que falei há pouco sobre Raimunda Tremembé ou Raimundinha Tremembé está em espanhol, esse também está em outra língua, no caso, o francês. Anaïs Nin, a desconstrução dos labirintos do erotismo feminino. Este foi o primeiro número do primeiro volume da revista Quixará. E muitos desses autores e autoras também estarão aqui conosco nos podcasts, falando por seus trabalhos, falando por eles e deles, através dos próprios, das próprias vozes, do seu lugar de fala como pesquisadora, pesquisador, e mostrando ao mundo científico, acadêmico e também ao mundo leigo nessa esfera, nessa seara, do que trata a sua pesquisa. O volume 2, número 1, já deste ano, lembrando que o volume 1, número 1, foi publicado às 23 horas e 19 minutos do dia 31 de dezembro de 2024. Seguidamente, no Dia da Mulher, para femenagear as mulheres, nós publicamos o volume 2, número 1, da revista Quixará. Passados 3 meses e 8 dias da publicação de debut, nós já tivemos uma nova publicação, que é essa. O segundo volume, segundo momento de confraternização de tantos textos, no número 1 deste segundo ano da revista Quixará. Contamos com 8 artigos, sendo um deles em inglês e um em espanhol, e 5 panegíricos. Tanto no volume 1, número 1, como agora, volume 2, número 1, primamos pelo mesmo número de trabalhos publicados, 13 e 13, respectivamente. São 26 trabalhos publicados até o presentíssimo momento, até o dia 13 de julho de 2025, às 21 horas em ponto. Inclusive uma hora aberta, uma hora mágica e propícia às boas emanações e aos bons votos que essa revista sempre gerou e sempre arrecadou. Dentre os artigos, nós temos um sobre a primeira romancista do mundo, Murasaki Shikibu, a primeira romancista do mundo e o seu inestimável legado para a humanidade, de autoria de Maria Luísa Honório Zoulin e Joy Nascimento Afonso. Em seguida, Rio Pai, Lágrima Mãe, Família e Gênero em Guimarães Rosa e Conceição Evaristo, da professora Sara Diva da Silva Ipiranga e do professor André Araújo do Nascimento. Temos um trabalho em inglês, Democratic
and Participatory Management in Brazilian Public Schools, The Successful Case of Sobral. Esse trabalho é assinado por Francisca Regilânia Ferreira Lima, Sueli Fernandes Carneiro Marinho Ferreira e Carmen Lúcia Carneiro Vasconcelos de Oliveira. As três são professoras de inglês, têm doutorado nos Estados Unidos e o trabalho foi feito em cima da realidade de Sobral. É importante que nós façamos aqui esse parênteses, porque Sobral destaca-se no Brasil com relação à educação pública, gratuita e de qualidade. Então, essa educação não somente primária, mas a educação básica como um todo, em Sobral, é muito, muito, muito bem conceituada. E aqui eu faço esse, como a gente fala em espanhol, hincapié, faço essa reiteração da importância desses trabalhos que falam da nossa realidade e que expõem as nossas conquistas em termos pedagógicos. Seguidamente, nós temos análise semiótica das funções das personagens do conto Hansel e Gretel, compilado pelos irmãos Grimm, de Brenda Lima dos Santos Lopes e Antônia de Jesus Sales. Continuando com os artigos, temos o itinerário poético de Carlos Drummond de Andrade, o Gauche, de Luciana Bessa Silva. Finalizando os artigos, temos mais três. Algumas similaridades e distinções fonológicas entre o português e o espanhol e suas implicações didáticas. Michele Soares Pinheiro, Larissa Karen Gomes Almeida, Regina Vitória Lira Cavalcante. Então, nessa mesma seara da língua espanhola, nós temos um trabalho em espanhol. 120 años de Luisa Carnés, Memória e legado de uma escritora madrileña exilada em México. Então, aqui nós temos uma especialista em Luisa Carnés que a homenageia através de um artigo que é a sua especialidade. Ana Paula Cabreira é a única investigadora brasileira que a família de Luisa Carnés autoriza o estudo da autora, da escritora. Então, de todas as pessoas que podem estudar Luisa Carnés no Brasil, Ana Paula Cabreira é a única que a família reconhece legitimamente como sendo a autora que tem esse beneplácito, que tem essa autorização familiar para escrever sobre ela e para deixar um legado acadêmico sobre Luisa Carnés. Fechando, Imaginário e Melancolia em Versos, Flor Bela Espanca em Lágrimas Ocultas e A Minha Dor, que são dois poemas diferentes de Flor Bela Espanca. Este trabalho é assinado por três autoras, Luísa Liene Bressan da Costa, Marília Koning e Maria Gisele Bezerra de Lima. Temos os panegíricos, fechando este volume e este número da revista Quixará. O primeiro panegírico homenageia uma professora muito querida, que infelizmente não está mais entre nós fisicamente e deixou uma lacuna que não pode ser preenchida por ninguém, porque ela era realmente insubstituível. Portanto, Maiara Arruda Martins e Marisa Angélica Paiva Brito, as autoras desse panegírico, homenagearam nele Mônica Magalhães Cavalcante e seu legado para a linguística textual brasileira, docência e pesquisa transformadoras. Em seguida, temos um outro panegírico voltado para Marion Zimmer Bradley, que é autora de As Brumas de Avalon. Das Brumas de Avalon surge Marion Zimmer Bradley, escritora que reconfigurou a lenda arturiana, escrito por Santa Paixão Ribeiro de Souza. Após o pioneirismo de Raquel de Queiroz, uma mulher e escritora à frente de suas contemporâneas,
trabalho concebido por Caroline Batista Fantini de Moraes. Gilca Machado é homenageada por Adriele Oliveira da Silva com o título do panegírico: Gilca Machado, alquimista dos sentidos, sacerdotisa do casamento alquímico entre o sagrado e o profano. E fechando esse segundo volume e segundo número da revista Quixará, que está configurado como volume 2, número 1, 2025, temos um trabalho dedicado a Agatha Christie. Então, Agatha Christie, um encômio à sua biografia e ao seu legado, escrito por Amanda Van Baak Jansen, que é uma autora que tanto é brasileira quanto holandesa. Nesse caso, nós temos aqui pelo menos 2 trabalhos externos que são em línguas que não sejam português. Trabalhos em inglês, ao todo, trabalhos em espanhol, inglês e francês. Estamos sempre abertos e abertas na revista Quixará para receber o seu trabalho. Então, se você tem um trabalho que está configurado como pertencente às áreas de letras, pedagogia e história, a nossa revista pode recebê-lo na forma de artigo, de ensaio, de entrevista, de relato de experiência, em qualquer um daqueles 7 produtos que nós mostramos anteriormente nesta fala, e em qualquer uma das línguas que também apresentamos, quer seja português, espanhol, francês, galego, línguas indígenas. Estamos aqui para cada vez mais fomentar cultura, entrelaçar essa cultura do leigo com o acadêmico e trazer para a sociedade os produtos que nós veiculamos na revista Quixará. Uma revista que já nasceu abençoada pelo pajé e também pelo cacique da tribo, que foi, desde o seu princípio, muito bem aceita e, desde o seu princípio, muito bem veiculada internamente. É uma revista que tem potencial para crescer sempre e mais, cada vez mais, e conta, com certeza, com a colaboração de todas as pessoas que a perfazem. A minha pessoa, à frente dela, neste momento, agradece não somente a você que está ouvindo, como a você que, de uma forma ou de outra, pertence à nossa egrégora, porque também tornou-se um quixaraniano ou uma quixaraniana publicando conosco um trabalho. A todas, todos e todes, a minha gratidão e, neste momento, especialmente a Encantaria Sagrada, que sempre esteve conosco, e ao nosso grande parceiro Edvander Pires, no canal, no projeto Co-Criando na Podosfera. Gratidão a todas, todos e todes. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Saudações quixaraenses.